Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos pregar em todos os lugares, em todos os cantos deste mundo, sem restrição, começando aonde nós estamos. Isto é importante entendermos. E pregar o Evangelho não se fala do aspecto de formar prosélito, mas de entendermos a vontade de Deus e esparramarmos essa vontade, vivendo segundo aquilo que seja o seu coração, falando daquilo que está no coração do Pai, revelando aos homens. Nós precisamos entender isso. Lucas, no capítulo 4, 42 e 44, até o 44, Jesus fala sobre isso, diz assim, sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não as deixasse, ou seja, não saísse de sua cidade. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. O que nós precisamos entender é este aspecto tão simples. O Evangelho não pode ficar restrito aonde nós estamos. Devemos começar por onde estamos, mas devemos ir por toda a Judéia, por toda a Samaria e até os confins do mundo. Isto é algo extremamente importante entendermos. Por isso precisamos anunciar. E anunciamos como e o que anunciamos? Estes são aspectos importantes. Precisamos falar das boas novas. As boas novas estão relacionadas a quê? A salvação, a reconciliação que Deus ofertou em favor dos homens por meio de Cristo Jesus. Pois é através da morte de seu Filho, dessa oferta que ele fez como expressão de amor, é que nós podemos ser reconciliados com ele. Não depende do nosso esforço, do nosso empenho. Esta é a primeira mensagem que pregamos e anunciamos. Falamos acerca do Deus vivo e do que ele fez por nós. O que mais devemos anunciar? Devemos anunciar, vivendo de forma prática, a maneira como se vive o reino de Deus neste mundo, ensinando sobre misericórdia, sobre graça, sobre compaixão, ensinando sobre a verdadeira justiça, que está na equidade, no repartir da nossa abundância em relação àquilo que é a necessidade do outro. E isto nós falamos tanto do aspecto espiritual como do aspecto material, ou seja, das necessidades que possamos ter em termos de alimentação e de sobrevivência. Mas precisamos esparramar o reino, falar da vida de Deus, revelar a vida de Deus neste mundo. Mas como podemos fazer isto? Esta é a questão que precisamos entender. Nós levamos a mensagem não pelo um aspecto de simplesmente sermos religiosos e falarmos acerca do Salvador e de que ele é o Senhor, mas devemos viver este senhorio de forma prática, nos sujeitando àquilo que seja a sua vontade, reconhecendo que devemos viver como ele, sermos seus imitadores, que devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo que ele nos deu, de fazermos da nossa vida a verdadeira oferta em favor das pessoas, levando a vida de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso precisamos agir como Cristo, mas para agirmos como Cristo, precisamos santificar o procedimento. Para santificarmos o procedimento, precisamos de deixar de viver segundo as paixões humanas. E nós fomos capacitados e habilitados para vivermos segundo a vontade de Deus e não na perspectiva religiosa de acharmos que Deus tem que nos dar tudo o que nós precisamos. Pois não é este o seu propósito. O seu propósito é nos ensinar a viver segundo o seu caráter, segundo a sua natureza. E ele compartilha conosco da sua vida, da sua natureza, para que nós, tendo sido habilitados e capacitados, possamos rejeitar as paixões humanas e viver neste mundo como um filho. A gente precisa entender isso. E como pregamos o Evangelho, tanto aonde estamos como em outros lugares, é vivendo na plenitude do reino de Deus neste mundo, ou seja, expressando o reino, os valores do reino e a vontade do Pai a todas as pessoas. É assim que nós pregamos e falamos sobre isso.
Falamos da justiça, do amor de Deus, da graça de Deus diante das pessoas. Temos que entender isso e compreender que não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus, mas sermos expressão deste amor, desta graça diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento da sua justiça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.